Então, vamos lá. Muito bem. Estamos aqui com Bianca. O sobrenome dela é muito bonito, é muito chique até. Como é que se fala? Rose. Rose. Olha só que chique. Significa rosa em holandês. Olha, mais bonito Descobri ainda. recentemente. Mais bonito. E como ela diz que é a doida das plantas, então tem tudo a ver. Isso. Rosa. E a gente aproveitou aqui um cantinho gostoso da Tigre, no meio da natureza, para falar de um assunto bem legal que é corrida de rua. Vamos começar pelo início. Vamos falar da Bianca menina. De onde veio? Nasceu? Como é que tudo começou aí na Bianca, na vida da Bianca? Tá, então vamos lá. Eu sou daqui de Joinville e acho que como muita gente da minha geração, da minha faixa etária, teve essa oportunidade de crescer naquela Joinville mais pequenininha, tranquila. Então eu era uma rata de rua. A gente, né, a molecada da rua, a gente brincava muito na rua. E era uma coisa que eu cresci no Glória ali pertinho da Expoville. Então uma coisa que a gente fazia muito ali era brincar na mata. Então a gente passava a tarde no mato, brincando, né, a molecada, e corria pra cá, e corria pra lá. E aí descia. Você tem irmãos? Tem um irmão mais novo, curtia novo também. Então ele curte muito fazer trilha na montanha, bem sedentário, mas ele curte, isso é uma coisa que ele curte bastante. Legal. E a gente sempre teve muito esse contato com a natureza, né, de cuidar das plantas. A minha mãe trabalhava fora, o pai estava fora, então minha tia sempre trabalhava no jardim, então a gente estava sempre nessa coisa assim, os cachorros de rua, a criançada jogando taco, correndo pelo mato. E esses dias eu falei para minha mãe, nossa mãe, a gente passava a tarde no meio do mato lá na Tantichram, que é um pasto que tem nos fundos da rua que eu morava, e ele dá até a BR. Então a gente brinca, olha por onde a gente tudo andava, né? E ela falou assim, mas eu não sabia disso, se eu soubesse eu não deixava. Eu falei assim, ainda bem que você não sabia, né? Porque a gente cresceu muito livre. Então eu nunca fui... A mãe é viva? É viva. Belezinha. Ela foi comigo para Jaraguá, ela já foi umas 2 corridas comigo para ver como é que é. Acompanha, que legal. Ela não, assim, ela fica meio espectadora, né, tentando entender, mas ela se entrega no processo, assim. Bacana. E teu pai, também? Meu pai é falecido. É falecido, mas ele era também um cara muito ativo. Meus pais são pessoas muito ativas, né? Meu pai era muito ativo, minha mãe é muito ativa, então, assim, uma vida muito de caminhar, de ir para os lugares a pé. Não fazer caminhadas, mas de ir para os lugares a pé, ir para os lugares de bicicleta, trabalhar no jardim, trabalhar na casa. Então, assim, era uma vida muito né? E eu cresci com isso. Eu nunca fui boa em esportes. Eu era péssima em esportes na escola. Olha só. Péssima. Eu era muito pequena. Física, você fugia da educação física, não queria nem saber. Assim, não era a minha aula preferida, porque era muito ruim. Então, assim, eu nunca era chamada para... era muito ruim. Né? E aí, na corrida, assim... Geralmente a corrida se desperta na escola, né? Tem essa coisa. E não tinha, assim... Pega-pega, de... eu não era... Eu era pequenininha, era muito pequena, muito magra. Então, eu conseguia, assim, no pega-pega, no esconde-esconde, eu tinha uma certa agilidade, tinha uma certa vantagem. Depois eu fui escoteira, isso já me deu mais uma certa vantagem também. De novo no mato, né? De novo no mato. E aí então assim, eu tive essa infância ativa, uma juventude ativa, mas não era bom em esportes. A minha coordenação motor é um negócio terrível. Até hoje, na musculação, o Wallace, coitado, acho que levou 3 anos para aprender a fazer o avião direito. Juro pra ti, 3 anos eu não tinha coordenação, não conseguia ativar a mobilidade de quadril, ativar os glúteos. Fácil. Eu me desequilibrava, ou eu movia errado, e daí o tempo todo, Bianca, não. Eu começava, às vezes ficava a aula inteira em cima daquilo, mas assim, consegui. Certo. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho. Então, correr, como não depende muito disso, né? Então, o negócio
precisa mais treino do que beleza de movimento. Você pode correr feio, torto, que vai pra frente do mesmo hoje jeito. Você corre bonito, incrível Hoje, como isso, né? Eu tô correndo melhor, tô correndo bem melhor. Tá bem mais... melhor não, tu corre fácil hoje. Tá mais, isso é uma coisa que eu sempre tive, que foi leveza na passada. E isso acho que é também, aí vem provavelmente dessa coisa da infância de sempre estar muito pra lá e pra cá, né? Brincando muito. Então assim, eu sempre tive uma leveza de passada, né? No martelo o chão. Legal. Então isso eu acho que me ajudou também a nunca me machucar. Feio, só uma vez. Tô aproveitando que você tá falando de corrida, quando é que ela entrou na tua vida? Quando é que você começou, descobriu assim, poxa, eu tô gostando disso? Quando começou? Eu tive 2 momentos com a corrida, né? O primeiro, como você falou, na vida escolar. Então, quando eu estudava mais tarde na adolescência, eu fui para a Tupi. E a Tupi tinha um programa diferente de educação física. A gente passava por vários esportes e ali tinha atletismo. Quando eu estudava no Oswaldo Aranha, não tinha. Então, lá tinha atletismo. A gente começou a praticar lá na pista da Tupi, da ATT. Acho que é a ATT, ou agora, a AT. Que agora eles reativaram. Reativaram, né? a pista está excelente. Verdade. Olha, quem treina final do dia, final de semana, Fica a dica. lá Joinville, tá espetacular. Aquela pista tá bairro Boa muito boa. Vista. Tá, e no final da tarde ela é fresca. Faz sombra, bate um Tem ventinho. uma área verde bonita ali atrás. É uma delícia. Mas eu me ferrava, porque eu estudava à tarde, eu treinava ali de manhã. Então eu pegava o sol em cima, né? O amanhecer ali em cima. Então foi lá onde eu tive a primeira exposição com corrida. E eu lembro que era relativamente fácil. Eu não era mais rápida do que assim, das meninas, mas também não era um esporte que era muito sofrido para mim. Então quando tinha as Olimpíadas, eu me inscrevia para todas as atividades de corrida. Então, todas elas estavam. Eu acho que eu cheguei a ganhar 2 vezes nos 200. Fiquei, acho que em terceiro, 15, 16, nessa época. Aí foi surgindo aquele amor pelo esporte. Sim, era o que eu gostava, era o que eu fazia bem, porque todo o resto fazia mal. E eu era boa goleira de futsal, ali também foi onde era ótima goleira de futsal. Então, futsal eu gostava mais, porque eu tinha uma certa facilidade, eu ia bem, eu era bem destemida e encrenquena também. Aí daí depois, enfim, eu encerrei essa fase escolar, fui para a faculdade, ali entrei numa vida bem sedentária, que foi bem ruim, assim, foi muito ruim. E quando eu finalmente terminei a faculdade... Mas por que sedentária? Não dava tempo não dava praticar tempo. esporte? Não dava tempo. Eu trabalhava muito, Uhum. eu estudava muito e não tinha espaço. Então, às vezes, eu caminhava no final de semana, eu fazia o que dava. Mas não tinha como encaixar uma rotina regular. Eu ganhava muito pouco, então também não, né? E eu não imaginava, poxa, eu vou pegar um tênis e sair para correr no batalhão. Uma coisa que não passava pela minha cabeça, né? É engraçado, quando a gente não participa desse mundo, a gente nem... Eu não visualizava que poxa, no horário do almoço, né? Eu poderia, ou antes do trabalho, eu poderia correr 30 minutos, que isso faria uma baita diferença na minha vida. Nem passava pela cabeça. Aí depois de muito tempo, eu tive uma crise de burnout gravíssima. Com quantos anos isso? 24. Foi com 24 que eu conheci o Eric, isso. Foi no ano que meu pai faleceu também. E Meio que veio tudo junto, né? Sobrecarregou você. Foi assim, né? Ele ficou doente muito sério, muito rápido. Então foi um pedaço de cuidados assim muito grande. Eu me entreguei mesmo para aquilo. Eu estava num projeto muito grande também em Gaspar, então, sabe, aquela coisa assim da vida sufocando, a vida sufocando. E aí eu fui pro médico, ela falou assim, você tem que se exercitar. E aí eu entrei numa academia, enfim, comecei a musculação, dança de salão. O que mais que eu fazia? Musculação, dança de salão. Eu sei que eu treinava todo dia. Todo dia eu ia pra academia. E tava te fazendo bem. Tava me fazendo super bem. Te ajudou. E aí eu casei e fui pra São Paulo. Opa. Eu casei e fui pra São Paulo. Eu cheguei em São Paulo. Teu marido é de lá?
Não, ele é americano. Opa! Eu importei. Mas Conheceu ele aqui. Eu conheci ele aqui. Na verdade, conheci em Curitiba no show do Pearl Jam. Oba! Tava no show e de repente foi os olhares se cruzaram e aí tudo deu aconteceu. tudo certo. Legal. E aí ele foi transferido para São Paulo. Então toda essa rotina, toda essa organização de vida que eu tinha, eu perdi. E chegando lá em São Paulo, eu fiquei surpresa porque o valor da academia era absurdo. Né? Assim, você paga, que a gente paga, na época eu acho que eu pagava, não sei, tipo, R$50. Foi muitos anos atrás. Para São Paulo já era R$400. Eu lembro, como assim, R$400 na academia? E aí eu dei, só que eu dei muita sorte. Pra você, não? Você inviabilizou, não, inviabilizou, não tinha, assim, esquece, né? E aí, o que foi legal? Do lado da minha casa tinha uma pista de corrida ao ar livre, não era uma pista como a gente tem aqui no Parque Hansa, pista em Alphaville. Então tinha não era bem uma pista de corrida, mas era um cantinho para as pessoas correrem embaixo das árvores. E era um lugar muito bonito, muito astral. Acho que o loop deve dar uns 800 metros, talvez. Então, aí eu pensei, legal que era residencial, né? Alphaville é residencial, super né? Então residencial, era bem gostoso. 50 metros de casa, então não tinha desculpa. E aí era aquela coisa, eu tinha alguma coisa de roupa de ginástica, pegou o tênis que eu tinha mesmo, então eu vou correr. Eu comecei, na verdade, não correndo, eu comecei caminhando, eu ia lá, caminhava, meu marido chegava do trabalho, eu caminhava, às vezes de manhã cedo caminhava, ficava naquela caminhando. Só que eu via muita gente correndo. Opa. E gente assim, idosos, todas as idades. Todo tipo de gente correndo. Chamou a tua atenção. Chamou minha atenção, pessoas correndo muito devagar, gente correndo muito rápido. Aí à noite tinham alguns horários que tinham umas assessorias de corrida. Aí a assessoria eu também não entrei porque era muito caro. Lá na época também era assim, 400 quilos. E aí eu comecei a... Isso a gente tá falando de quantos anos atrás? Uns 10 anos atrás. Uns 10 anos. E aí eu comecei... Ver como mudou, né? Como a coisa avançou. E aí eu comecei a correr recreacionalmente mesmo. Então, porque às vezes eu pensava, se eu correr 15 minutos, é melhor do que eu caminhar 15 minutos. Minha lógica, isso funcionava, entendeu? Eu ganho tempo, né? Eu ganho tempo. Então eu fiquei nessa por muitos anos. Muitos anos. Até que no trabalho, assim, sem assessoria, sem planilha, às vezes corria, não parava, daí eu... a corrida era um negócio bem informal mesmo. Até que na empresa que eu trabalhava, tem um cara, o Laerte, um beijo, você mora no meu coração, Laerte querido. Laerte. Ele era um cara que já fazia maratona, fazia meia, e ele ficava assim, não, mas pega uma planilha na internet, vai treinar mais estruturado. Ele começou a dar essas dicas para mim. E daí eu fui, na época a gente já achava mais fácil planilhas na internet, então achei uma do Jeff Galloway, que é o Caminha e Corre, que eu acho que é a melhor que tem para você começar assim do zero, introduzindo. Então ela é bem tranquila, você caminha um tantinho, se eu não me engano é por minutos, você caminha 3 minutos, corre 1 minuto. Caminha 3 minutos, corre 1 minuto. Aí 15 minutos. Aí na semana seguinte você tem que tentar correr um pouco mais rápido. E assim vai. Então isso foi muito legal para deixar um pouco mais estruturado. E aí, por causa do Laerte e de uns outros colegas do trabalho, eu me inscrevi na meia de São Paulo. Já? Correndo zero, gente, corri A zero. primeira corrida já foi uma meia maratona? Não, daí não foi uma meia. Ah, tá. Eu me inscrevi na meia de São Paulo, e claro, como eu não sou... Me assustou agora. Gente, eu sou irresponsável. Não, vai ficar pior. Aí eu me inscrevi para a meia de São Paulo, só que antes tinha aquela prova do aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro. Tá. Tem todo ano, é uma prova de 10, acho que tem 10 e 5, se eu não me engano. É uma prova muito legal, e essa foi a primeira. Então a minha primeira prova foi uma de 10, que fiz em 1h10. Feliz da vida, nunca imaginava. Feliz da vida. Eu, assim, super nervosa, sabe, tem uma foto minha no Instagram dessa prova que o Eric tirou,
bem bonitinha, toda bonitinha, assim. Foi tão legal, porque... E a primeira vez é incrível, né? Como a gente guarda. Então assim, a largada era no Ibira, aí bem pertinho do Obelisco, então subia 23, quer dizer, descia, depois subia 23, voltava. Era um negócio, um percurso tão bonito, bem gostoso. E aí aquela vibe, as assessorias, eu fui uma das últimas a chegar. Sério, foi uma das últimas a chegar. E aí, assim, cara, eu falei assim, gente, que mundo louco, porque eu não sabia nada, né? Eu não tinha noção, por exemplo, como é que eu botava. Não te acompanhou. Ele ficou só ali esperando. Só de staff. Aí quando eu passei, eu berrei pra ele tava ouvindo música no celular. Não, ele fez isso sempre. E aí, assim, eu disse, gente, que mundo, porque eu não sabia como colocava o bib. Eu não sabia se eu saía de casa com o bib na roupa ou não, se eu colocava ali na hora, aonde que colocava, se o número tinha que ficar bem certinho. Eu não sabia se eu botava a camiseta por dentro do shorts ou por fora do shorts, sabe essas bobagens? Tênis, você nem sabia que tênis era. Não, tênis, o que eu tinha, nem... Eu lembro que depois ele esfarelou a sola inteira. Aí eu precisei comprar um novo. Eu comprei o ASICS, o Nimbus na época, que era o que todo mundo usava, né? Pesado, pesado. Aquela sola dura. Ficava molhado, se molhasse ele pesava uns 10 quilos, né? E aí eu fiz aquilo, daí fui pra meia. A meia, eu comecei a treinar da minha cabeça, né? Você seguiu um pouco lá do Jeff e depois você... daí depois eu fui freestyle. Até hoje eu faço isso. Até hoje você faz isso? O Aqui me mata, né? Mas até hoje eu faço. Mas aqui, é que hoje... tá ouvindo isso. Mas eu... Você é meio autodidata na corrida, assim. É que eu gosto de ler sobre treinamento. É uma coisa que me ajuda a... Eu tenho que estudar muito pro meu trabalho. É uma coisa que eu estudo muito. Eu uso muito meu cérebro. Eu faço gerenciamento de projetos de sistemas para chão de fábrica. Certo. Hoje eu estou na divisão de sistemas? Não. Eu sou... Analista? Não lembro, eu tô vendo qual que é a informação. Você é bacharel em sistemas da informação. Legal. E aí... parte é o software. Não era, né? Não era. Eu originalmente trabalhei muitos anos na área de redes. Certo. Por isso, burnout, porque era muita... Na parte de infra, a gente trabalha muito fora do horário. Entendi. De madrugada, eu entrava... Era muito comum, assim, entrar no cliente às 6 horas da tarde, de sexta-feira, e sair no domingo de manhã, às vezes segunda de manhã, dormir no chão de data center, dormir no sofá da recepção. Então, assim, isso é um estilo de vida que não se sustenta por muito tempo. Ele não é saudável. E aí eu, enfim, né, mudei. Quando eu fui para São Paulo, eu entrei na área de sistemas, de implantação de software, que eu nunca tinha feito. Então, assim, essa mudança para São Paulo, ela trouxe muita coisa, né? Eu trouxe contato com gente muito diferente, me trouxe a corrida, né, como um esporte que eu podia fazer de graça, que eu não dependia de ninguém. Me trouxe esses amigos queridos do trabalho, que até hoje a gente está junto, a gente corre junto. E o Laerte, eu gosto de falar muito dele, porque assim, nessa primeira meia que a gente fez, né, que eu fiz a minha primeira meia, que foi a minha segunda prova, ele né, me orientou assim, cada passo, é bom tomar sal. O gel aqui, eu acho que eu não tomei gel porque eu não tinha treinado com gel. E ele foi assim, me levando nas dicas, e aquilo foi muito importante para mim. E eu lembro que quando eu estava já no finalzinho da prova, passando o túnel, quem puder fazer essa meia de SP, que é a meia, antigamente era da ASICS, agora é a da... Specity, não é? Agora é Specity. Eu acho que é o percurso de meia mais legal que Todo tem. mundo elogia essa prova. Ela é super organizada, sempre foi. Padrão internacional de organização, tá? Falando de verdade. E assim, ela passa pelos túneis, então ela tem um negócio bem urbano diferente.
Então, quando eu estava no último túnel, assim, né, quilômetro 18, dor, né, com dor. Aí o Laerte me encontra, porque ele estava fazendo a maratona, e ele largou depois. Daí ele me alcançou. Uhum. Aí, nossa, eu lembro que ele pegou na minha mão e falou assim: nossa, parabéns, você conseguiu, agora tá no final, é só no final. Gente, a emoção que eu senti, acho que eu vou começar a chorar. A emoção que eu senti, sabe? Eu tenho uma foto desse momento que eu peguei o celular na hora e tirei, assim, toda tremida da gente dentro do túnel, porque foi assim, sabe? Foi um momento muito especial. É único, né? É único. É. E eu vi, eu consegui correr uma meia. E aí eu continuei fazendo essas loucuras, né? Sempre meia, sem treinar, sem assessoria. E eu nunca me machuquei correndo loucamente sozinha. Mas eu também não melhorava muito. Tá. Eu não evoluía. Eu ficava sempre no mesmo. Mas eu nunca me machucava. Mas isso te importava? Que sua evolução te incomodava? Você é uma pessoa assim preocupada com isso? Tipo, eu sempre quero melhorar, ou pra ti tá bom onde você tá e tá tudo certo? Hoje eu quero melhorar um pouco mais. Mas eu confesso que eu já alcancei coisas que eu não imaginava. Então, assim, eu sou muito perfeccionista no processo, no treino, no ciclo. Eu não gosto de fazer prova demais. Eu gosto de ter uma prova e me preparar para ela. O que tem no meio do caminho é sanduíche. Então, no passado... Você tem sempre uma meta. Uma meta muito específica, uma meta muito específica, e aquela prova, eu treino para aquela, desenho um ciclo para ela, eu foco e vou. E aí o que eu percebi com essas loucuras de treinar sozinha, assim, né, às vezes fazia, e daí tinha muita prova da Disney também em São Paulo, aí eu fazia com os meus amigos, e era aquela curtição, porque daí tinha os personagens. Hoje em dia essas provas não existem mais, Pois né? É uma pena. Mas era muito legal, muito, muito, muito legal, porque tinha das princesas, tinha da Marvel, do Star Wars, tinha da Disney, as temáticas mesmo. Então, assim, você ia meio fantasiada, numa outra vibe, bem bacana. E daí, na época, isso não me importava terminar e estar com os meus amigos. Se divertir. Era bem, bem gostoso. E eu percebi que essa coisa de treinar para meias, porque as outras eram provas pequenas, 5, 8, 10, mas o ciclo da meia, ele me ajudava a me organizar com a minha vida. Porque eu tinha uma vida daí muito caótica. Eu saía muito cedo de casa para o trabalho, chegava muito tarde em casa, me alimentava mal, e aí quando eu entrava nesse ciclo, eu trabalhava muito organizada, porque eu precisava ter tempo para sair e treinar. Era mais regrada. Eu era muito, muito regrada. E aí, 2016, eu falei assim, vou fazer uma maratona. Já que eu já tinha feito acho que umas 3, 4 meias. Virou um sem desafio. treinar. Algumas meias eu fazia sem treinar, tá? Tipo, eu tava correndo 0 e ia lá e fazia. Não façam isso. Isso não é legal. Você pode terminar, você consegue terminar. Dá pra fazer, dá. Dá pra fazer. Mas não é legal. A meia é uma prova que dá, né? Ela é humanamente possível, né? Vamos dizer assim, né? Saindo do zero, né? A meia. O meu marido fez uma maratona ano passado sem treinar. Você tá brincando. Eles montam, quando tem um número grande de atletas que vão para determinada prova, eles montam um planilhão igual para todo mundo. Não importa quem vai correr sub 3, sub 4, sub 5. Planilha é exatamente a mesma. O que muda às vezes são alguns volumes, assim, né, quem é um pouco mais rápido, mais experiente, tem mais treinos longos, mas de modo geral os treinos de sanduíche lá de meio de semana, eles são iguais, não muda. E a Run Fun era, na época, eu acho que ainda é a maior assessoria do Brasil. Então tinha mais de 1000 alunos, era uma assessoria muito grande. Então tinha muita gente indo para Berlim. E eu peguei realmente uma planilha no meio do caminho. A planilha já tinha começado. Eles têm uma metodologia de um ciclo um pouco mais longo, de 16 semanas. Então tem ali umas 4 semanas de transição, é como se fosse uma base de maratona. Ela serve para quem vem muito cansado de outro volume, de outra prova, de algum outro desafio, dar uma tranquilizada, dar uma descansada.
E para quem ainda não chegou em certos volumes, como eu, né? Para você fazendo a transição, subindo, para chegar ali correndo 18 quilômetros com uma certa tranquilidade, que é onde normalmente é o primeiro longo da planilha. Eu tinha perdido essa parte, né? Mas eu estava treinando. Então assim, eu fui para a SP City e eu fiz, eu não lembro o tempo que eu fiz dessa vez, mas assim, toda vez cada meia que eu fazia, eu ia diminuindo o meu tempo, claro, né? Mas a primeira não foi muito ruim, acho que fiz 2h13, não foi tão ruim. Uhum. Mas ali eu acho que eu fiz, não sei se 1h59, não lembro. Eu lembro que eu fui muito bem. E eu tava muito gripada. E eu lembro que gripada mesmo, você gripada, foi bem. eu fui muito bem, morrendo, assim, tipo, eu cheguei com uma remela, sabe assim, aquela coisa. E ali onde eu conheci o Chicão pessoalmente naquele dia, porque eu já morava em Joinville, tinha acabado de me mudar para Joinville e ganhei assessoria em São Paulo, né? Daí foi quando eu conheci o Chicão pessoalmente, tadinho, ele limpando o ranho do meu rosto. Bem paizão, ele é muito paizão. Uhum. Chicão é demais, maravilhoso. Daí ele tipo, nossa, você foi bem. E eu morrendo, assim. E todo mundo da assessoria, ei, você tá legal, parabéns. Então foi tão legal pertencer, né, E eu, gostei desse negócio de treinar com assessoria. Gostei. E foi... E por você ser uma pessoa mais assim, vamos dizer assim, organizada nesse ponto, te ajudou, né? Me ajudou. Te colocou no eixo. Me ajudou muito, porque uma coisa que a Runful fazia, que é muito legal, a gente já recebia a programação de longos do ciclo inteiro. Ah, que legal. Então, dali até a prova, eu já sabia em cada final de semana, né, qual que era o longo que eu ia fazer. Isso era muito fácil para me organizar e preparar. Claro que o miolo da semana a gente recebia sempre, toda semana, mas pelo menos os longos e o volume que a gente ia fazer já recebia. Então, quando começou, quando os longos de verdade começaram, primeiro 24, eu fui percebendo que o negócio era um pouco mais complicado do que eu imaginava. Uhum. Eu vivia com dor muscular. Eu passava segunda a segunda com dor muscular e doía, porque eu não estava acostumada a fazer treino de tiro. Não tinha muito treino de tiro, mas treino de velocidade. Você fazia dia sim, dia não? Treinava 4 vezes na semana. 4 vezes, tá. E daí isso já... Fora o trabalho, fora a casa, fora tudo que envolve, fora a vida. E daí eu vivia com dor. Ainda não tinha dinheiro para fazer musculação, porque daí era uma coisa ou outra. Daí o que eu fazia? Eu fazia os exercícios do Nike Running Club. Então essa é muito legal. Acho que foi uns 2 ou 3 anos eu fiquei fazendo fortalecimento só com esse aplicativo. Era muito bom. Que ainda está online, existe. Que ainda existe, ainda é de graça, ainda está lá. Tem uns treinos bem rapidinhos, assim, outros mais longos. Então, quando eu tinha, né, dependendo da semana, o Chicão falava, essa semana você pode fazer fortalecimento um pouco mais caprichado. Daí eu ia lá e só com elástico e fazia em casa. Na sala de casa, às vezes no corredor, onde tinha espaço, eu fazia. Te ajudou? Você sentiu que ajudou? Sim. Também não me machuquei nesse período, não teve... E como é que foi a estreia em Berlim? Eu tava muito nervosa. Meu maior medo era não terminar. Porque eu... Tinha sido a tua primeira maratona, Era a minha primeira estreia. maratona, eram os meus primeiros tudo, né? Meu primeiro 28, primeiro 24... Primeiro 30, 32. E assim, os treinos de 28 eram os mais difíceis. Eu tinha um bloqueio, hoje em dia eu não tenho mais. Eu perdi ano passado só. Sério? Esse bloqueio com o treino de 28. Por alguma razão, o treino de 28 era o mais difícil do que 30, 32. É um treino que, assim, eu lembro de eu terminar aqui, na Tigre, o meu primeiro, largada no gramado do campo, chorando de dor, chorando sem lágrimas de dor. E eu pensava, eu preciso ir pro carro. Eu não conseguia, eu deitava no campo. Eu pensava, acho que eu vou me arrastando até o carro. De tanta dor, eu não conseguia andar.
Era um negócio assim, então eu tinha um medo gigante de E era não mental, conseguir terminar. era um bloqueio mental. Era mental. Uhum. Então o meu medo era não terminar. Pensava, poxa, é muito dinheiro. Fui pra lá, primeira vez na Europa, primeira vez em Berlim, primeira maratona, e se eu não termino? Aí eu pensava, não, eu vou terminar de qualquer jeito. Eu vou terminar. E eu fui muito boa em me ritmar. Eu acho que se eu tenho um talento na corrida, eu me conduzo muito bem em ritmo. Muito bem. E maratona é essencialmente ritmo. Então assim, eu nunca largo forte demais. Nunca largo forte demais. Eu sempre chego no final bem equilibrada. E ali o meu relógio morreu. Como assim? O meu relógio morreu Apagou no meio da corrida? Ele tava com um problema no carregador, que eu só percebi lá, quando eu fui carregar um dia antes da prova. Ele não carregou Ele não carregou, tava com um finalzinho de bateria, então eu fui até o quilômetro 24 com o relógio, eu acho. Até que eu não tenho as minhas parciais daquela prova. Eu tenho o impresso, que a organização manda. Daí dá pra ver que a cada 5 quilômetros o meu ritmo era exatamente o mesmo. Sem relógio, foi do começo ao fim exatamente o mesmo. Então, assim, a minha variação dos primeiros 21 para o segundo 21, acho que tinha assim, 30 segundos, Nossa. 1 minuto. Um negócio assim super equilibrado. E eu fui correndo do começo ao fim. Fui. Curtindo, concentrada, com dor, mas assim, feliz. E daí eu também, eu tinha lido tanta coisa, né? Tentando entender, como é que funciona o posto de hidratação para pegar a água e sair. O que eu faço com as pessoas atravessando no meio do caminho? O que eu faço no sentido... Tudo. Eu estava muito organizada. Eu estava com tudo na minha cabeça. Eu sabia, assim, muito. E eu não cheguei cansado o suficiente, porque assim, quando você fica muito cansado na corrida, o cérebro apaga. Uhum. Eu não lembro nem do meu nome, eu não vejo as pessoas hoje em dia, mas eu fui tão moderada, certinho, bonitinho, que eu terminei bem, assim. Eu fiz em 4 horas e 23, não foi um baita tempo, né, gente? Não, mas é um bom tempo. Mas, pra primeira assim, vez? pra primeira vez e pra quem foi do zero, né? Do Do zero ali para aquilo. Então aquilo foi assim, muito legal. Eu já terminei falando, vou fazer outra. Opa! Eu já, assim, o pessoal fala que termina, não arrependi, coisa nenhuma. Eu falei assim, não é isso, porque a maratona, aquele ciclo de maratona, ele trouxe uma organização para minha vida. E foi ali que eu percebi o que treinar corrida, não correr. O que treinar corrida traz para mim, que é essa organização, que é eu me moderar com o trabalho. Eu sou um pouco workaholic, então assim, me moderar com o trabalho, fazer uma coisa que eu não sou boa, que eu tenho dificuldade para fazer. Hoje em dia eu já estou um pouquinho melhor, Muito mas eu melhor. não acho que eu tô no nível que eu considero boa. Muito exigente. Eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente. Então, assim, vestir as sandálias da umidade é bom. É bom. E daí tem essa coisa de fazer o ciclo. Eu me alimento melhor, eu bebo menos, eu durmo melhor, eu presto mais atenção na qualidade do meu sono. Se alimenta melhor. Me alimento melhor. Minhas relações com as pessoas que estão ao meu redor, ela acaba sendo melhor, porque eu tenho menos tempo para estar com elas. Uhum. Nos primeiros ciclos eu ficava muito destruída, assim, final de semana e tudo, e daí também o meu sobrinho me ajudou muito, porque eu chegava do longão e eu tinha que jogar bola com ele. Então, jogar a bola, dar atenção. Então, isso ajuda também. Então, assim, você equilibra os pratos um pouco melhor. Uhum. E muito, até mesmo no trabalho e coisas de casa, eu saio para treinar. Para mim, treinar é uma coisa
muito séria. Eu levo muito a sério, eu sou muito caxias de treino. É isso que eu falo, eu gosto de fazer poucas provas, mas eu gosto de treinar. Então eu gosto muito de treinar. Você acha que isso é uma coisa boa que a corrida te trouxe? Isso. Ela encaixou na tua vida uma coisa que foi legal. Muito sendo legal. Né? Tá sendo legal e eu não me vejo parando de correr, eu não me vejo saco cheio de correr. Tem gente que fala assim, que termina a maratona, ou termina um ciclo de alguma prova mais importante, meio sacudo de corrida. Eu não tenho isso não. Eu gosto do treino, eu gosto... às vezes é muito raro eu ter preguiça para treinar. É muito raro. Com chuva, com sol, com frio? Com chuva, com sol, com frio. O sol, na verdade, é o que mais me dá preguiça. Mas com chuva, adoro correr com chuva, adoro correr com frio. Às vezes eu venho chovendo, caindo no mundo, só tô eu aqui. Eu gosto. E tá tudo certo. Tudo certo, é uma coisa pra mim. A corrida é muito pra mim. Uhum. E ela traz isso pra mim. Um momento meu, que a cabeça desliga. Você não pensa nada quando tá correndo? Como é que funciona? Nada. Porque tem gente que resolve problemas correndo, pensa na depende vida, do discute treino. relação, sei lá. Não, depende muito do treino. Hoje eu tenho 5 treinos de corrida na semana. Nossa, um deles... Legal. Por mim eu corria todo dia, né? Tá. Por mim eu corria todo dia. Quando eu tava de férias na musculação, eu corri todo dia por 21 dias. E aí quando voltou pra musculação, eu tava triste porque eu não tava correndo tanto. Eu ainda ia correndo pra musculação porque eu tava... Daí assim, quando eu treino leve, e o leve eu faço leve mesmo. Você é obediente também. Sim, o leve... Você não faz treino só por fazer, você faz e obedece. Não. Então assim, o meu leve, ele é... Porque o treino leve, a gente tem que... Eu vou agora dar uma de nerd da corrida, mas isso é um treino leve. Nerd. O treino leve, ele é um treino que... Ele serve pra mim, ele é um detox, né? Então assim, ele vai ajudar a tua musculatura a recuperar, ele vai te ajudar dando volume, ele trabalha outro tipo de fibra, ele melhora um pouco as capilaridades musculares, então ele tem um monte de benefícios, só que principalmente ele tem que ser leve para a musculatura, para a fisiologia e para a tua cabeça. Ele precisa trazer essa vibes pro teu ciclo. Então assim, eu escuto música, é o único treino que eu escuto música. É o único treino que eu vou muito devagar. E assim, eu vou muito devagar conforme o dia eu tô sentindo. Então assim, tem dias que eu vou às 6h30. Nossa. 6. Isso pra você é trote paquera, como diz outro, né? E é isso mesmo. Daí eu escolho um caminho, se eu vou pra rua, eu escolho um caminho bonito, que eu gosto, passar umas ruas legais, e eu vou olhando as casas. É um treino de contemplação mesmo. Uhum. Mais na rua mesmo. O Aquil pede pra fazer na esteira, baixo impacto, tudo, e ele tá certo. Então assim, esse é o único treino que se está chovendo, aí eu não vou pra rua, eu vou daí eu faço na esteira mesmo. Mas às vezes eu faço descalço aqui no campo da Tigre. Aí eu tiro, por exemplo, se fosse hoje, que tá um dia maravilhoso, tá gostoso, eu tiraria o tênis e correria descalço aqui no campo. Que por sinal é muito bom também, né? É bom demais. Então, faz bem pro corpo, bom pra cabeça, então, o meu treino... para as articulações, né? Então o meu treino leve, ele é leve mesmo. Nem sempre os meus batimentos estão lá embaixo, porque já vem cansado. Então assim, treino leve... E você faz mais à noite, mais de manhã, tanto faz pra ti? Eu treino mais à noite por conveniência. De manhã eu não sou uma pessoa matutina. Acordar cedo. Quem treina comigo, meninos, né? O Thiaguito e o Marlon, eles já sabem que para eu acordar cedo é uma desgraça. O Luiz mesmo, quando a gente foi para Araçatuba, tinha que sair de casa, acho que às 4 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei para ele, não posso dirigir.
que eu não posso dirigir porque minha alma só vai voltar pro corpo quando a gente chegar no Paraná. Porque eu não tenho, não dá. De manhã, assim... Você não existe de manhã, não né? Não existe de manhã. Meu marido já acorda animado, ele faz café, daí ele limpa a caixa dos gatos, tirou o lixo, ele já fez várias coisas enquanto eu ainda tô vestindo roupão pra chegar. Tá virando gente, como diz o pessoal. Não dá. Então, essa coisa de... Eu nunca serei a moça que às 5 horas da manhã tá fazendo stories com o treino em dia, balançando o cabelo. Como é que é o meme? Eu nunca vou ser essa pessoa que vai aparecer na sua timeline às 5 horas da manhã treinando, porque não dá. Eu treino mais à noite por causa disso. E se sente bem assim? Tem mais energia à noite. Porque tem os matutinos, os vespertinos, os noturnos, né? E assim vai. Os meus melhores treinos são sempre à tarde, né? Mas uma cerdeira, então não dá para eu treinar à tarde sempre. Mas o à noite também ele vem dessa época que eu comecei a correr de maneira recreacional por causa do burnout, porque ele me obrigava a encerrar o expediente no horário. Eu sabia para treinar. E o treino fazia aquela limpeza no meu cérebro, né? E aí volta a tua pergunta do se eu penso alguma coisa, quanto eu devaneio, mas eu lembro do que você perguntou. Que bom. Volta essa coisa do pensar, porque quando eu estou fazendo os meus treinos, hoje eles são bem estruturados da seguinte maneira: tem treino de velocidade, que é o primeiro da semana, treino de tiro, treino leve, o longo e a trilha. Então esses são os treinos que eu tenho na semana, bem nessa ordem. O treino de velocidade, se eu não estou bem concentrada, eu não estou correndo leve, eu não estou fazendo, né, você martela, você não cuida e você não vai no ritmo certo. Porque assim, a tendência do corpo é assim, você vai se acomodando. Aí eu vou pro ritmo confortável. Mas treino não é confortável, o treino é pauleira. Então você tem que estar o tempo todo concentrada na percepção de esforço. Você tem que estar o tempo todo ali. E eu me regulo nesses treinos, eu quase bato o reloginho, assim, um segundo. Sem olhar pro relógio. Porque tu tem que estar o tempo todo, então eu tô muito ali. Então, às vezes, alguém passa por mim assim na pista e assim, me dá oi e eu não respondo, é porque eu não estou enxergando nada. Às vezes, o meu marido chega aqui na Tigre e eu não vejo ele. Ele fala, eu vi que você não estava... Eu não vejo. O meu cérebro desliga e eu estou ali concentrada. O que é muito bom, né? Essa concentração é muito boa. E por isso, esses treinos eu não faço na rua, nem os longos. Porque acaba sendo muito perigoso. Se você vai atravessar a rua, o semáforo, às vezes vem um ciclista. Tá barulhento aqui. Tá barulhento aqui. Então, assim, não tem... eu preciso estar concentrado. E aí eu faço aqui, no tiro. Treino de tiro é a mesma coisa. Eu só percebo que existem pessoas ao meu redor quando eu estou no intervalo de descanso, na recuperação. Porque senão... eu tô no tiro e assim, é um treino que eu gosto de fazer muito certinho. Treino de tiro, eu acho que é o treino que precisa ser pra gente evoluir na corrida. Isso é uma coisa que o Ivan ensinou pra mim. Eu aprendi na época que eu fui treinar com a companhia da corrida. E que ele ensinou, e o Akil reforça muito, isso aqui também é muito chato, que é bater as parciais do tiro certinho. Então, bem próximas uma da outra. Não adianta você fazer um tiro, vai lá, a gente tem muito 10 de 400, 10 de 800. Então não adianta fazer o primeiro tiro num pace de 3,50 e o outro a 4,50, né? Isso não é legal. Então, e quando eu falo tempo, uma coisa que o Akil bate muito é o tempo da volta, não o pace que você fez, né? Então, assim, o meu número mágico é 1,35 nos 400. Minha volta de 400 é 1,35. Depende, claro, para que eu estou treinando, mas é ali. Então, eu sempre ignoro o batimento. Às vezes eu ignoro percepção de esforço, por isso que eu digo do freestyle, que eu sou meio... Eu invento moda, mas às vezes eu ignoro um pouco o ritmo que passa. E eu gosto muito de focar
na abordagem da velocidade de catch-up. Não sei se você já ouviu isso. Não. Que é assim, como eu faço pouca prova, eu me coloco umas metas. Então eu falo, pô, na meia de Joinville eu queria fazer abaixo de 1,40, que dá um pace de 4,40 mais ou menos, né? Então, minha velocidade catch-up para os tiros, ela gira em torno dos 4,40. Então, essa era a minha velocidade. O corpo a essa velocidade. Que era a minha velocidade alvo para os 21. Então, essa velocidade alvo dos 21, quanto que ela projeta nos 10 e nos 5. Então, os tiros de 400 e 800, eles entram em cima dessa velocidade alvo. E aí, aos poucos, no longo e no treino de velocidade, você vai puxando esse ritmo. No começo ele é impossível, depois ele fica muito difícil e devagarinho, devagarinho, devagarinho ele chega, opa, agora tá duro, mas tá confortável. É difícil, mas é confortável. Isso funcionou quando eu consegui o meu índice para Boston. Foi uma coisa que eu queria muito, 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 muito. Trabalhei muito para isso. E deu isso. Foi uma coisa que eu sempre falava, ó, encosta no ritmo de prova, encosta no ritmo de prova. Eu lembro que os primeiros treinos... Quando é que você correu em Boston? Eu vou correr Boston ano que vem. Tá. Vou correr ano que vem. Você falou do índice, eu pensei, será que já não, correu? Eu consegui o índice ano passado, em setembro. Só que daí ele não valia para esse ano. Ele estava fora da janela para 2023, né? Então ele vale só para 2024. Então ano que vem eu vou correr. Mas já tem índice para isso? Já tenho índice. Tá. Eu esmaguei o Que índice. quanto? O índice era 3,40, eu fiz 13,29,10. Acho. Excelente. Foi isso. Isso em? Berlim. Berlim. E aí isso tem era validade por quanto tempo? Como é que é isso? Acho que por um ano, né? Né? E aí isso era uma coisa que o Akil batia muito na tecla. Então, não, todos os treinos você tem que estar em contato com essa velocidade que você vai fazer em Berlim. Que era o pace que eu precisava, era o pace de 5, né? E eu lembro que os primeiros treinos, eu ia fazer os 5, 8 quilômetros no pace de 5. Eu quase morria, eu pensava, gente, 10, 12, 16. Eu falei, mas gente, como é que eu vou conseguir correr uma maratona? Daí, de repente, ia encaixando. Poxa, daqui a pouco 5 ficou fácil. Aí eu tava no 4,45, 4,55, 50. Daí na semana 4,50 tava difícil de novo, mas 4,55 dava. E aí você vai. Então é uma abordagem que eu gosto bastante porque ela funciona, pelo menos pra mim, ela funciona. E os guris que treinam comigo também estão indo nesse processo e tá dando certo para todo mundo. Então eu gosto, só que precisa de regularidade. Não dá para perder treino, não dá e também não dá para inventar moda. Porque quando eu digo inventar moda, não dá para fazer provas demais no meio do caminho. Porque principalmente quando você está no ciclo de maratona, qualquer prova de 5, 10 no meio, ela te atrapalha. Atrapalha o treino. Né? Atrapalha. Então assim, se você tem um longo de 24, como é que você vai fazer uma prova de 5 de verdade ali no meio? O ciclo da maratona ela tem a vantagem justamente de você se preparar para a prova, mas ela tem a desvantagem de meio que te isolar, né? Ela te daí você sai nos treinos também. Você sai do ciclo da galera que quer correr, você meio que se distancia, né? Porque você tá numa vibe de treinar para uma prova muito longa. E aí a galera vai, corre 10, corre 21 e cadê você? Você não aparece mais nas corridas e tal. Mas é por isso, né, gente? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É onde você abre mão. Até porque, assim, treinar para uma maratona eu acho caro. Né? Falando bem a verdade. Por causa né? do tempo que você dedica para isso. O tempo que você dedica. Então, acaba precisando suplementar um pouquinho mais. Eu suplemento muito pouco. Muito, muito, muito pouco mesmo. Mas um pouco... Porque não quer ou porque você acha que não precisa? Eu não gosto, não precisa, tenho preguiça, tem uma combinação de tudo. Mas assim, eu tomo, já que eu entrei nisso rapidinho, né? Eu tomo creatina, mas a creatina me ajuda muito pro problema de memória por causa da crise de insônia que eu tive uns anos atrás. Então a creatina me ajuda, uma combinação um pouco mais pro cérebro, para a parte cognitiva. Ômega 3 pela mesma razão. E daí o suplemento
Pra corrida mesmo, pro ciclo eu tomo nitrato, o da Dobro. Nitrato? Muito, Legal. muito. Você Tomo sente de o quê? maneira Com mais energia? Como é que mais, funciona? mais energia, mais disposição, e parece que o longo eu rendo mais, assim. Eu tenho mais energia no longo. Isso é pré-treino? Eu tomo qualquer horário. Tá, Eu que tomo nem qualquer a horário. creatina. É, que nem creatina. Às vezes eu tomo os dois juntos, inclusive. De manhã eu tomei assim, de guti-guti, os dois juntos. Tá. E o nitrato e o gel, né? Só que, assim, vamos lá. Você faz todo final de semana, você precisa do gel. Uns 2, uns 3. Aí tu vai juntando o dinheirinho do gel. Nitrato é caro pra cacete. A creatina é caro. O ômega 3 também é caro. Assim, isso já acho uma fortuna. Então, assim, o ciclo de maratona eu acho caro. Quantidade de tênis que você gasta, né? Tô falando 5 treinos da semana. Então, assim, é bastante tênis. Vai gastando sola. Vai gastando sola. Então, né? Tem tênis que vai pro lixo assim muito rápido. Vai pro lixo não, obviamente, mas né, tem tênis que não. Desgaste é grande, né? Então tem isso. E as relações, como é que fica nisso tudo? Porque quando a gente entra pra corrida, a gente passa a fazer parte de um outro grupo de pessoas, né? Se encontra com outras pessoas diferentes. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente sabe que num ciclo de maratona, por exemplo, tem relações que estremecem, porque você não tem mais tempo, está cansada, aí começa o marido a reclamar, dependendo do caso, às vezes é a esposa que reclama, porque o marido só sai para treinar e não tem tempo de... O social fica abalado, porque você não vai para uma festa, não pode ficar até tarde, tem que sair cedo, porque tem treino amanhã, aquelas coisas todas. Isso te incomoda ou não chegou a te incomodar? Não, já me incomodou. Já me incomodou um pouco por minha parte, assim, por essa minha intensidade, como eu levo as coisas, né? E eu acho que foi tudo aprendizado. E a pandemia, na verdade, que me ensinou um pouco isso. Em casa, o Eric é muito parceiro, marido, você sabe. O marido ele é muito parceiro, então desde dessas minhas loucuras, né? Vamos para Berlim. Me deu de presente a Maratona de Londres, presente de aniversário de casamento, 10 anos. Foi quando? Foi 2019. 19. Recentíssimo. Foi recente. E gostou de Londres? adorei. Melhor que Berlim? A melhor maratona. Melhor que Berlim? Como cidade, eu prefiro Berlim, maratona Londres. É mesmo? Vibe. Por causa da energia da prova? Da energia da prova. E organização também? Sim. Clima nem tanto? Eu tava bonito. Eu peguei todos os climas no mesmo dia, bem Londres, né? Fez chuva. Assim, Londres, vou desviar do assunto rapidinho, já volto para a parte das relações, para mim. Berlim é uma maratona que ela é muito... A cidade, ela tem... Então, assim, as ruas são muito grandes, tem muita gente vendo. Então, corri Berlim 2 vezes já. Ano passado e em 2017, que foi a minha primeira. Então, Berlim, ela tem essa coisa... Muita gente, o pessoal faz muita festa, muito barulho, mas tem uns pedaços que não tem tanta gente assim. A cidade é bonita. Você passa pelo leste-oeste, o ocidente e oriente, né? O tempo todo você consegue identificar qual era a parte que estava, meu Deus, agora sob o domínio da Rússia, né? A antiga União Soviética. Você consegue identificar certinho onde você está passando. Ela tem uma vibe, para mim, historicamente, pessoalmente, eu tenho uma conexão muito grande com a maratona. E ela é toda muito grande por conta disso. Então, os pontos de hidratação são gigantes. Tem chá, tem barará. Todas as majors, elas têm um padrão, né, o padrão ouro e tudo mais. Então, elas têm uma estrutura muito parecida. A Expo também é gigante. A Expo também é gigante. Ano passado eu achei pequena comparado com 2017. A de Berlim? De Berlim. Por conta da Covid, talvez? Talvez. Eles mudaram, mantiveram no mesmo lugar, mas mudaram, botaram para fora, ficou um pouco pequena. Mas Londres,
É uma maratona pequena em número de participantes. Eu acho que tem um field que é a metade de Berlim. Berlim a gente está falando de 47 mil pessoas, 44 mil, 47 mil, por aí. Londres são 19 mil pessoas, se eu não quase me engano. 20. Então ela é bem menor. As ruas são muito estreitinhas. E aí eu te muito pergunto, como é que você apertadinho. conseguiu? Porque é uma fila gigantesca, Não, todo eu mundo fui quer para no- Londres e não consegue. É pela agência. Foi por agência. Foi por agência. Senão não consegue. Né? Senão não Sorteio, consegue. Por isso eu coisa digo, não tem foi um como. aniversário, um presente de aniversário de casamento do meu marido, que Uhum. foi ali, ele foi um parceiro assim. Se Porque entregou uma maratona foi, rara. Foi assim, né? Tipo foi um Pokémon raro. e ele. Presentão aí, ó. Fica a e dica ele- pros maridos aí. Eu até esposas que postei correm. eu até postei esses dias o vídeo. Foi a única maratona que ele ficou me esperando na linha de chegada. Berrou meu nome, eu nem Ó. percebi. Eu postei o vídeo esses dias que ele fez. Muito bonitinho. Mas assim, daí Londres tem essa coisa que a cidade se entrega muito para maratona. Uhum. E o britânico, ele é menos... como eu posso dizer? Ele é menos... Ele não é tão na dele quanto o alemão. O alemão é mais na dele, Tá. né? E o britânico, ele é mais... um pouco mais simpático nesse ponto. Mais ele festeiro. é mais festeiro, mais... Então, eu voltando da Expo... Um exemplo bobo. Eu voltando da Expo, tava com a bolsinha da maratona e esperando na estação de trem. Só eu, não tinha ninguém. E aí o cara que estava anunciando que o trem estava chegando, ele me desejou boa sorte para a prova. Sabe, que assim, foi legal. uma coisa tão fofa. Então, e eu olhando assim para ver se tinha mais alguém, era para mim, e eu assim, tipo, dando tchau pro cara. Sabe, foi um negócio tão bobo, tão fofo. E da maratona de Londres, então como as ruas são muito estreitinhas estilo centro de Joinville, tá? Tá. Ali, Rua Princesa Isabel, Rua 9 de Março, naquela vibe. Tem muita gente o tempo todo. Não tem 1 metro da maratona que não tenha uma multidão. Multidão, muita gente. Tem horas que chega a ser até chato, porque vira tipo um corredor polonês, que as pessoas fecham assim, travam, e daí todo mundo estendendo a mão e berrando, todo mundo berra o teu nome. E tinha um cara fantasiado de abacaxi correndo perto do meu lado. Tem muita gente fantasiada também. Em Londres tinha muita gente fantasiada. É uma festa. E aí, e daí a galera ficava berrando Pineapple Guy, go Pineapple Guy. E daí ficava. Daí aquilo, Tô sabe? procurando, parece. E aí, assim, tinha muita lombadinha também no percurso. E ela praticamente toda plana. Então, assim, tinha muita lombadinha. E aí, quando tinha lombadinha, todo mundo que ficava ao redor ficava pra ninguém tropeçar. Sim. Era muito legal. Só que assim, foi um pouco frustrante, porque é uma prova que eu quero fazer de novo, porque eu estava muito bem treinada. É uma prova que eu tinha treinado muito bem, eu tinha feito um ciclo bom. Não foi o meu ciclo mais relax, assim, sabe? Tranquilo, que eu treinei bem, mas treinei mais relaxada. Só que não tinha como correr, porque tu fica apertado naquela boiada, assim, todo mundo apertadinho. E era tão engraçado que eu sempre fui boa de subida. E não, a prova é plana, mas ela tem umas subidinhas de ponte, bem pouquinha coisa. Aí ficava aquela coisa, eu empurrando e todo mundo me segurando. Aí chegava na descida, todo mundo me empurrava, porque eu sou ruim de descida, todo mundo empurrava. É muito engraçado. Isso foi muito legal. E você fala de empurrar porque é muita gente mesmo. Você Muita quase gente. não consegue correr. Não né? consegue correr, muita No gente. meio Assim, daquela galera. visualiza a gente na largada de prova, Com aquela multidão. aquela multidão, e é mais ou menos isso. O tempo todo. É o tempo todo. Então, assim, Berlim não. Berlim já espaça mais. Já para os lados, né? Já espaça para os lados. Então, E o teu tempo lá em Londres foi menor, foi maior. Foi então, por conta disso. 3,59. Aí também teve uma outra coisa, no final da prova, era já, eu não lembro se era quilômetro 36, 37. Nossa, de 3,29 em Berlim para 3,59 em Londres. Olha Foi. que diferença, tudo por causa da multidão. Eu acho Ou que você relaxou também? eu não teria feito muito mais rápido, né? Assim, talvez 3,45 era o que o meu treinador falou assim, não. Com certeza 3,45, ele estava ali nos 3,40.
Eu não botava fé. Até hoje eu nunca ponho fé em mim quando eu vou para uma prova, eu nunca ponho muita fé, assim. Mas eu confio no treinamento. Mas eu não sou daquelas que falam assim, eu vou fazer um sub 3, bate bem, não, vou fazer. Fizer abaixo de 3,30, não. Você é pé no chão. Eu pé no chão. Eu confio no treinamento, eu vou naquilo e eu consigo ajustar certinho se o dia não tá bom. Se eu tô bem, eu também sei me puxar um pouco mais. E ali em Londres, no finalzinho da prova, eu encontrei uma moça que ela era coach do Nike Running Club em São Paulo. Tinha uma época, quando eu ainda morava em São Paulo, eu trabalhava perto do Ibirapuera e eles tinham o Nike Running Club, o aplicativo mesmo, tinha treinões no parque. Uhum. Então eu sabia ela não era minha amiga, nem conhecida, nem nada, eu sabia quem era a pessoa. E eu sabia que ela tinha machucado e operado a mão antes da prova, então ela não tinha feito o ciclo de treino e tudo. Entendi. E de repente eu no quilômetro 30x, eu passo por ela. E assim, ela é uma pessoa que corre meia maratona a 1,27, 1,25, assim, uma pessoa muito rápida mesmo. E eu encostando nela, eu falei, não, peraí, ela não tá bem. Uhum. E eu sabia o nome dela, eu falei assim, cheguei do lado dela e disse, Milena, você tá bem? Ela começou a chorar. Eu falei, ai meu Deus. Daí eu falei assim, não, ela não tá bem. Daí ela chorava, eu falei assim, não, eu vou contigo. E aí eu fui com ela até o final. Eu fui um pouquinho mais devagar, mas fui com ela. E ela estava chorando por quê? Porque ela estava muito mal. Ela estava internada no hospital um pouco antes da prova. Nossa. Então assim, ela não fez o ciclo. Foi com certeza o pior tempo dela. Então, e daí tem essa coisa, né? Quando eu nunca passei por isso, porque eu sempre fui assim, de muito devagar e fui indo mais rápido devagarinho, assim. Quando a pessoa está acostumada a correr, por exemplo, uma meia a 1h40 e de repente você passa a correr 2 horas, esses 20 minutos a mais, ou uma maratona, ela corre, sei lá, em torno de 3,2, sub 3, 3,5 e de repente ela tá lá 3 horas e meia, 3 horas e ainda faltam mais um monte de quilômetros. Fisiologicamente isso é muito ruim. Sim. Muito ruim, isso acaba demais com a pessoa. E ela não estava lesionada, mas ela só não tinha conseguido treinar, ela estava ali na raça mesmo. Estava sofrendo ali. Ela estava sofrendo. E ela foi muito valente, muito valente. Ela, assim, e eu fui com ela, isso foi uma das coisas, a gente não se conhecia, né? Nunca mais se falou, mas foi uma das coisas, assim, e eu lembro que eu pensava, nossa, que eu consiga terminar e terminar com ela, né? Que ela consiga terminar. Uhum. Mas quando a gente entrou na parte final, que eu já sabia ali, conhecia mais ou menos o pedacinho, sabia que a gente estava entrando no final, eu falei pra ela, a gente tá chegando. E eu ficava falando pra... Tanto é que no vídeo... Tinha chegado perto do palácio lá, né? Na frente do Buckingham, que eles chamam The Mall, assim. Uhum. Então você faz como se fosse um contorno e chega, né? E daí quando a gente entrou naquele contorno, eu falei, não, agora tá ali. Falei, a chegada tava ali, do nosso lado, né? Tava ali. E aí ela foi na raça, chegou, e eu ia falando pra ela, não, tá chegando. Eu fui falando até o final, não parava de falar. Até que no vídeo que eu postei, dá pra ver eu falando com ela assim do lado, falando, não, vamos. Eu ficava falando, vamos. Até a gente chegar. Então foi muito legal. Então são esses momentos. E assim, eu podia ter feito 3,40x. Tempo melhor e tal, mas você curtiu a... Mas assim, eu não ia conseguir o índice pra bosta. Eu não ia, sabe, não ia fazer a menor diferença pra mim. E foi legal depois, né, ter ajudado alguém. Isso foi legal. Então, Londres tem essas coisas, assim, uma panelinha de pressão gostosa, é outra corrida, é outra maratona, é outra prova, é outra... literalmente, mas assim, de maneira figurativa, é uma coisa completamente diferente. Então, se tivesse que escolher uma maratona, assim, para fazer de novo, era Londres. Porque ela tem essa coisa gostosa. E eu não me afeto muito pelo clima, né? O clima lá nunca vai ser quente, mas... Mas sempre... não tava frio de bater os dentes. Super frio na largada. Super frio na largada. Eu demorei uns 10 km para conseguir aquecer a musculatura.
muito frio. Assim, eu saí do hotel, não estava tão frio. A 18 graus estava ótimo. Chegou no lugar da largada, que é longe para Dedéu, vento, frio, eu tava toda roxa, roxa. Aí choveu, aí quando choveu esquentou um pouquinho mais, aí na chegada tava quente, tinha sol. Nossa Senhora! Foi todos os climas. Então assim, tirando o calor, eu lido bem com o frio, lido bem com o vento, lido bem com a chuva. Então daí pra mim é o meu lugar. Você falou em frio, vento, chuva, a gente pensa nos 4 elementos da natureza. E aí a gente vai agora pro trail run. Como é que é a natureza? Como é que a trilha entrou na tua vida, mãe? A trilha, então. A trilha tem o Luiz, né? Assim, 2 responsáveis, o Luiz e o Serginho. Você lembra do Serginho da Companhia da Corrida? Sim. Então, o Serginho, ele organizou uma excursão ano passado, para a gente ir para a Praia do Rosa correr o Mountain Dew. Opa! Então, nós fomos em 12 pessoas, eu acho. Uma galera. Você nunca tinha corrido lá? Nunca tinha corrido lá. Nunca trail tinha feito também prova de trail. Nunca. Aí eu... Assim, não sabia... E eu queria... A Mountain Dew é uma prova que desde que eu comecei a correr, sem planilha, né? Correr na louca, eu sempre quis fazer. Só que era uma prova caríssima. Eu sou mão de vaca. Eu falo, cara, muito cara. Ainda é cara. E aí teve uma promoção de Black Friday, e como era pandemia, a gente estava saindo da pandemia ainda, etc. Eu paguei acho que 1/3 do preço. Eu não lembro se foi 110 reais. Foi um valor assim, que hoje acho que é 400 e pouca a inscrição, 110, 118. Eu lembro que os guris ficaram indignados, que eles tinham pago o preço cheio. E os que se inscreveram por último se deram bem. Então eu falei, não, agora é a hora, porque o Mountain Dew também tem a logística de pousada, viaja para lá, então não é uma prova assim tão trivial, né? Leva mais tempo, né? Leva mais tempo, demorada, tem uma série de benefícios para o corredor também, né? A prova mais caprichada. Não, a prova assim. Tem toda uma atenção. Dá para entender porque ela é cara. Quando eu falo que ela é cara, claro, a gente sempre gostaria que fosse mais acessível. Só que prova de trilha é mais cara, porque a infraestrutura é muito cara, a parte de segurança é muito cara, você precisa de muita gente, tem muito voluntário, tem muita gente paga. Seguro para os atletas, né? A empresa tem que pagar, ele é mais caro. O socorro, ele é mais caro. Muitas vezes, para ter essa distância a 20 km correndo dentro de uma trilha, que foi o que eu fiz lá no MD, você passa por terrenos privados, então tem que pagar um aluguel para o dono desses terrenos. Então, assim, tem tudo isso e isso encarece para o organizador. E a Mountain Dew, ela é uma prova que entrega um kit muito caprichado. A estrutura muito caprichada, sinalização muito caprichada, tem manutenção da trilha, medalha. Então, assim, foi um evento, então dá para entender, tem um custo, tem um valor que se justifica. Então o Serginho organizou a pousada, ficou todo mundo junto, a turma toda que treinava com aquilo, mais a galera que treinava na Companhia da Corrida. Foi uma turma, assim, a gente estava em duas pousadas, foi um negócio de galera muito legal. E aí eu tinha comprado um tênis de trilha, porque a Liana, que tinha feito a prova antes, ela falou, dá para fazer com tênis normal, mas de trilha é melhor. E estava chovendo muito naquela época. Chovendo direto, vai ser bom, a trilha está encharcada, vou comprar um tênis de trilha. E eu falei com o Luiz, eu preciso testar esse tênis antes. Então eu fiz o meu primeiro treino de trilha na trilha da Expoville, uma semana antes da prova, para eu ver qual era do tênis. Eita! Então foi... E ali a gente já estava no ciclo para a Maratona de Porto Alegre, então eu já estava treinando para outras coisas, né? Mas tinha uma lesão no caminho ali, né? Depois veio a lesão. Ali eu tava 100% ainda. E aí eu fiz, nossa, foi legal. Só que eu vi que, assim, o Luiz deu várias dicas, foi comigo. Até hoje, ele sempre vai comigo, né? Então me dá várias dicas e aí eu, legal.
Aí eu fiz o Mountain Dew, eu sofri, gente, assim... Porque é uma prova dura, não é uma muito prova dura, eu simples, fiz, porque assim, você pensa, eu corro 20 quilômetros, eu já tava correndo 28, né, então assim... Achou fácil. Eu achei fácil, só que, daí vai pra areia, caminhada, porque assim, eu vou bem rapidinho falar da prova, você sai no paralelepípedo, desce, cai numa estrada de chão que era só lama, derrapando assim, lama, entra nas dunas, aí correr na duna, nunca tinha feito na vida, nunca tinha corrido na areia da praia. Molezinha, né? Não, mas a duna tava bem firminha. Tava bem firminha, então molhou, assim, porque ela tava bem compacta, então deu pra... o que eu pensei, eu vou sair bem rápido no começo, que eu raramente faço isso, mas ali eu tinha pensado, não, eu vou rápido porque eu quero pegar a duna menos pisada. Tá. E deu certo, isso foi uma coisa certa que eu fiz. E aí você entra na trilha, então começa com trilhas bem largas e depois começa o que a gente chama de single track, que é um atrás do outro. E aí tem gente que desenvolve bem, e eu me desenvolvia bem nas subidas, então eu conseguia correr e etc. Eu descia com mais dificuldade, mas também descia de maneira fluida, e daí tem um cara que anda na subida e desce feito um mamute. Então, daí assim... areia pra tudo que é lado. Daí ali já era dentro da trilha da mata mesmo, né? E assim, perigoso, né, gente? Porque é pedra, o mar tava ali do lado, a galera muito assim, corajosa, e eu acho que eu sou uma pessoa que me joga, acho que eu sou corajosa, mas com a idade eu tenho ficado um pouco mais cautelosa, com um pouco mais de medo. Então eu tinha bastante medo, assim, principalmente na parte quando a gente estava junto do mar, ali eu ficava com um pouco de receio, principalmente porque eu não confiava na minha técnica, né? Hoje em dia eu confio bem mais. Então hoje, se eu fizesse essa prova, acho que eu faria um pouco mais fluida, um pouco mais equilibrada. Mas eu não confiava muito na minha técnica. E principalmente quando você fica muito cansado, com a musculatura cansada, principalmente com a musculatura cansada, não dá mais para confiar. Você acha que vai dar um saltinho, você não consegue dar aquele saltinho. Então, para tropeçar, para cair, é por aqui. Né? E eu não tenho problema em cair. Eu caio, levanto e vou embora. Só que eu já caí, já me machuquei feio no meio do caminho, né? E aí, enfim, eu sofri, eu terminei assim, um sofrimento. Quando voltou para a rua normal, eu andava, porque já não conseguia, não tinha mais força para correr. Para ter uma ideia, eu senti mais dor do que na maratona de Berlim. Nossa. De tanta, assim, sabe, eu me entreguei mesmo, eu dei o que tinha. E eu fiz um tempo ruim. Quantos quilômetros? Eram 20, eu tô tentando lembrar quanto que eu fiz agora. Eu não lembro quanto que eu fiz. Mas de lá pra cá foram quantas trails já? Várias. A prova não foram tantas provas, foi muito treino. Muito treino. Mas não foram tantas provas, foram... Mas te trouxe algo mais apaixonante que a rua ou não? Hoje você é mais uma trail run ou você é mais uma running city? Então, isso que eu falo pro Luiz, eu não quero perder o meu contato com a trilha, nunca. Isso eu não quero nunca mais abrir mão. Só que correr na trilha, ela assim, ele não precisa de muito, tá? Correr na trilha não precisa de muito, só que precisa de segurança. Então, é mais fácil correr na trilha do que correr na rua. Eu acho mais. É mais fácil. Assim, se você está começando, sabe? Eu acho que tem algumas trilhas aqui em Joinville bem acessíveis na logística para a gente ir rapidinho. A trilha que é entre o Mirante e a Prefeitura, que antigamente o desafio do Mirante passava, não passa mais, mas aquela trilha ela é muito espetacular para quem está começando. É meio plana também, né? É meio plano, tem uma subidinha, mas ela tem umas variações, tem um estradão, aí tem um pouquinho de lama, tem uns troncos para desviar, mas a vegetação está bem aberta, ela está bem roçadinha inclusive agora, então está bem legal para treinar e ela é relativamente segura, né? Relativamente, às vezes tem umas pessoas vendendo umas coisas lá, né? Então é um point para isso também, então tem que ficar de olho.
Mas a trilha, a logística dela para treinar a trilha é complicada, né? E eu gosto muito da corrida porque você sai a hora que quiser, treina e está relativamente seguro. Treinar aqui na Tigre é muito seguro, treinar no batalhão é seguro, na Estrada do Oeste. Então assim, você mapeia e já na trilha não é assim, né? Ela precisa... Eu acho que a trilha, os guris que treinam trilha, né, a gente pega o Breno, que é a nossa grande referência, né? Ele sai, ele treina, vai qualquer hora. O Luiz faz muito isso, treina inclusive à noite, nas trilhas da prefeitura e tudo. Prefeitura nas trilhas do Mirante, mas para mulher isso é impossível. Não dá pra Não arriscar, dá, né? não dá. Assim, eu levo sempre um apito comigo, levo um canivete, que eu sei usar e vou usar se precisar. E assim, mas eu tenho pavor de pensar que eu vou ter que usar, sabe? Aí a gente já entra numa outra questão que é a mulher corredora, né? E quanto ela passa perrengue aí por conta disso, né? De às vezes não conseguir treinar sozinha, de ter companhia, de determinados horários não poder correr, né? Eu tenho colegas e amigas tuas que também eu sei que usam até o... Como é que é o nome daquele revolvinho lá? De choque. Arma de choque para poder se defender, né? Em eu... casos extremos. Assim, eu não tenho, mas é uma coisa que eu já considerei, porque é ilegal no Brasil, né, gente? A gente não pode usar, civil não pode usar, só a polícia. O spray de pimenta também, mas assim... Tem situações em que, né? Assim, é complicado. Assim, né, para você se defender. Quando eu me mudei de volta de São Paulo para Joinville, uma coisa que eu estranhei muito foi o assédio. Em São Paulo o assédio é menor. Então eu saía para treinar na Marquês de Olinda, minha rota padrão era sempre Marquês de Olinda na época. E o que tinha, assim, de cara se mostrando, né? O cara parava e mostrava, né? Assim, gente... Hoje não é mais assim, mas hoje, foi, né? faz muitos anos que eu ninguém, não vejo mais nenhum exibicionista, né? Deu uma civilizada, mas assim, um cara de moto parar, ou da bike parar, daí assim, eu parava e ficava... Carro, né? Ficar correndo junto contigo, né? Ou às vezes vinha um cara de bike devagarinho, assim. Então por isso, eu nunca corro de fone de ouvido, nunca, jamais, porque assim, só no meu treino leve, mas o meu treino leve ele é feito no ambiente controlado. Sim. Porque você tem que estar o tempo todo antenada. Por causa disso, fiz muitos longos aqui na pista da Tigre, já fiz treino de 28, 32, girando aqui. Fiz girando. Eu acho que isso mentalmente também é bom. É bom. Mas é complicado. Eu sou muito calorenta, mas o dia que eu aprendi a correr de top foi uma libertação. Me chamaram de pelancuda, viu? Me chamaram de pelancuda. Mas... Onde que acharam as pelancas a gente não sabe, né? Mas, enfim. Não, mas eu tenho... Na verdade, eu tenho... É que não parece, mas assim, no final do treino, aparece uma barriga de tanquinho. No final do treino, no começo do treino, é uma barriga normal. O meu sobrinho falou isso hoje. Tinda, essas coisinhas que você tem, essas bolinhas que você tem na barriga, eu também tenho às vezes. Mas então assim, você fica muito o tempo todo com tensão e com medo. Sim. E a trilha, correndo a trilha sozinha, não rola. Não dá. Já nesse ciclo para Jaraguá Sky, que eu fiz aí um ciclo específico para ela. Foi muito bem, né, na Jaraguá Sky. Essa assim, de todas as provas que eu ganhei, essa foi a mais legal. Porque eu dei sorte do clima. Eu treinei certo, eu fiz um ciclo muito bom. O Luiz ajudou muito. Então eu comecei treinando firme na trilha em dezembro. Até então eu treinava na trilha uma vez a cada 2 semanas. Ali eu estava treinando 3 vezes na semana na trilha.
Depois, quando estava ainda bem claro, daí depois eu reduzi, chegou um determinado momento eu só estava fazendo no final de semana, porque daí já não dava mais. Mas foi bem específico. Foi um treino, um ciclo bem focado para Jaraguá Sky. Deu super certo. Deu, né? Super certo. Eu fiz uma estratégia de prova, por isso que Você fez 13 lá, né? Fiz 13. 13 quilômetros. Foi uma prova que eu fui com uma estratégia bem clara e eu consegui lidar com o que eu tinha planejado e o que eu tinha treinado, eu consegui executar isso bem certinho. Então foi tão legal porque, sabe, deu tudo certo. Eu dei sorte, sorte também acompanha, né? Ajuda também. Então eu consegui fazer 100%. Eu tinha muita dificuldade para descer, a descida era muito, então eu trabalhei muito treinando minha técnica de descida. Mesmo com o tempo adverso, né? Porque vocês pegaram chuva, lama pra muita caramba, lama, muita lama. Fechado. Torci o pé na trilha também, de novo, torci o pé na trilha. Mas aí já lidei bem com aquilo, caí feito uma jaca. Não. Assim, eu achei pena, tinha um fotógrafo na minha frente, ele não fotografou o meu tombo. Mas eu caí assim, esticada no chão. A hora que a gente escorregou? O que foi? Escorreguei, a gente chegou no passo, então o passo estava escorregando bastante, tinha muito aquele terreno bem de passo, que é muito acidentado, né? Que as vacas pisoteiam, fica aquela coisa. Cheio de buraquinho, então assim, tava escorregando muito. Então, o que eu fiz para essa prova? Eu subo muito bem, eu consigo subir muito bem, e com os treinos de trilha, eu aprendi a subir de uma maneira que eu não desgastasse demais a minha musculatura, não chegar no limite da musculatura. Como essa prova ela era praticamente sobe, desce, tinha ali um pouco de sobe e desce no caminho, mas não era muito. Eu consegui manter a minha musculatura fresca até chegar no topo e descer com força. Então eu desci bem confiante, com as pernas bem confiantes, e eu saí da trilha bem. E aí eu joguei tudo que eu tinha na hora que a gente voltou no pavimento e desceu. Então ali eu fui, só que a minha maior preocupação era assim, né? Se alguma menina me encostasse, ali eu não tinha mais para dar. Eu dei o que eu tinha e eu não tinha mais para dar. Se alguma menina tivesse encostado, teria levado, porque eu não tinha mais coelho para tirar da cartola. Mas tu ficou em primeiro. Fechou muito bem, né? Fez o tempo, lembra do tempo? 1:36, se eu não me engano. E com uma altimetria de? Ai, já nem lembro mais, mas acho que foi 900. Acho 900, 900 e tralalados. E eu acho que no geral... 900 de altimetria, não é pouca coisa. E eu acho que no geral, eu acho que eu fiquei em 18º ou 16º. Entre os 20 primeiros. Isso foi legal. Parabéns, mulher. Essa foi legal. Não é fraca. Então a trilha tem isso, é uma coisa... Eu gosto muito de treinar na trilha, eu gosto de correr na trilha. É o meu 5º treino da semana. Eu sempre, todo domingo, tenho um treino de trilha. Correr na trilha, você precisa estar com uma atenção muito ali naquele momento. Muito mesmo, porque senão você cai, você se machuca, você tropeça. É um treino que te ensina muito a dosar a força que você aplica na corrida, no gesto esportivo. Ele te ensina muito tem uma contemplação, né? Tem uma plenitude, é um negócio que a tua cabeça desliga e aí você vê a mata, os sons. É você com a natureza. Com a natureza, né? Tem uma coisa assim, o cheiro. Eu gosto muito de treinar no Finder porque é muito bonito, né? Um lugar muito bonito. Morro do Finder aqui em Joinville. Então, gente, Barreiro ali, entre Ibiriú e o Saguaçu. Então, assim, tem que... a estrutura está excelente, as trilhas oficiais estão muito bem cuidadas. O parque está ótimo, eles deram um trato nele agora recentemente, então tá bem legal. Tá bonito, então assim, é um... E eu, como eu te falei antes, assim, ele desperta a criança
que eu fui, né? Essa criança livre, correndo no mato, sem horário para voltar para casa. E aí os treinos de trilha são muito sem meta, né? Eu treino há, sei lá, 1 hora. Olha, vamos fazer 1 hora, 1 hora e meia. Não tem essa coisa de velocidade, né? Não tem, não tem né? pace. Claro. Quando eu estava treinando para Jaraguá Sky, em alguns momentos eu já tinha uns objetivos mais firmes. Putz, eu quero fazer tanto de altimetria. Eu quero fazer tantos quilômetros. Eu quero fazer... Assim, eu tinha esses objetivos na minha cabeça. Mas ainda assim a maior parte dos treinos eram muito livres. Então assim, às vezes você salta, às vezes eu parava, via um cogumelo, parava, tirava uma foto do cogumelo. Esses fotos eu vi no Insta. Então, né? Segue o Insta da Bianca. Qual que é o teu Insta lá? Deixa Bianca Ros, R-O-O-S. R-O-S. O-O-S. Tem 2 Os. Tem 2 Os. R-O-O-S. E aí, mas tem muita foto de gato também, tá, gente? Muita foto de gato, muito de planta. Por que será que tem foto de gato? Mãe de gato, né? E aí, assim, a trilha, eu acho que... a trilha me fez uma corredora de rua melhor. Olha aí. Eu me sinto mais forte, mais rápida, eu consigo dosar melhor os meus treinos na pista melhoraram muito depois que eu comecei a botar a trilha, porque a trilha ela faz um trabalho de força muscular específico para a corrida, dentro do gesto esportivo. Então é muita subida, muita descida, ele tem um desgaste diferente, então você não sobrecarrega aquilo que você sobrecarrega normalmente na pista, na rua. O terreno, claro, ele é bastante gentil com as articulações. Então eu acho que todo mundo tinha que experimentar um pouquinho fazer um treino de trilha. Todo mundo tinha que experimentar. E assim, gente, o convite está aberto. Todo domingo de manhã, Luiz e eu. E às vezes tem mais uma patota, às vezes o pessoal da máfia está por ali também. Tem mais alguns que a gente encontra regularmente lá no Finder. Então a gente está sempre lá. Tem outras trilhas aqui na cidade também. A gente tem um Araçatuba pertíssimo, né? Araçatuba Paraná já tem uma logística diferente para ir para voltar, mas dá para ir lá de manhã, fazer o treino e voltar, dá. A nossa região aqui é muito bonita, muito. né? Tem bastante espaço para isso, né? Isso é legal. E mesmo em Jaraguá, né? Fazer esse percurso da Jaraguá Sky, a prova aqui do lado, né? Então, e essa prova Jaraguá Sky, ano que vem eu não vou poder participar, porque tem bosta. Vamos lá. Mas foi uma organização incrível. E agora também a gente vai ter a Trail Run no Brema, né? Que o Gui, o Felipe, o Marlon e mais uma turma estão organizando. Então eu acho que, gente, em Joinville, aqui do lado, a pista do Brema, agora eu não lembro a data, me matem para matar. Mas assim, eu acho que é legal. E assim, é um percurso... vai ser super bacana. O Brema tem uma estrutura muito legal. Bem boa, verdade. Na Estrada Bonita foi muito legal. Fui ano passado também. Então eu tenho essas 3 provas, Jaraguá Sky, a do Brema, que era na Estrada Bonita, né? A Trail Run Joinville e a Mountain Dew. São essas as 3 que eu tenho. E esse ano. Vamos fechar? Vamos. Conta pro povo agora. O que se diria aí com relação à corrida, trail run, vida, saúde? O que você tem a dizer ali para a gente encerrar esse nosso bate-papo? Eu sempre falo que a corrida é o esporte que é o meu número. Eu gosto de correr. Eu gosto de correr. Eu gosto do treino. É um negócio meu. Eu acho que todo mundo tem que encontrar o esporte que seja uma atividade física para chamar para si. A gente, assim, faz muito bem para a cabeça, para a longevidade, para tudo. O ser humano é um bicho que foi feito para estar em movimento, né? A gente está muito no Netflix, a gente está muito no sofá, a gente está muito no celular. Verdade. Mas, então assim, e a trilha, gente, assim, experimentem a trilha. Se você corre, se você não corre, pega tuas crianças, pega tua família. Eu fui com meu sobrinho, minha mãe já foi.
vai passear no Finder, ver os macaquinhos. Cara, é bonito, é gostoso, você tá aqui do lado, assim, né? Se não do quiser lado. correr, caminhar também já tá Isso, valendo, e, né? gente, ou melhor ainda, a trilha do Zoobotânico, que recém reinauguraram, mais aqui do lado, no Zoobotânico, que tá uma fofura. A trilha tá super legal, tem um monte de banco para sentar e descansar, tem ponte pêncil, sabe? Então assim, fica junto da natureza, pega esse silêncio, ouve os pássaros. Não tem nada mais gostoso do que o som dos pássaros, ver o verde, né? Nossa cidade é super verde, então aproveitar isso que a gente tem. Então, às vezes, no final de semana, faz uma coisinha assim, tenta uma coisa diferente e experimente a corrida de trilha. Se precisar de dicas, de orientação, tô aqui. A Luiz também é um cara super parceiro que ajuda bastante, ensina bastante. E podem ir com a gente. Não tem essa coisa, putz, mas eu não aguento correr. Não tem problema, a gente vai caminhando. Isso foi uma coisa que o Luiz fez muito comigo no começo. Ele me levava caminhando nas trilhas primeiro para eu conhecer. Então faz isso. Caminha primeiro. Não se preocupa com pace. Não se preocupa com o que aparece no Strava. Vai de coração aberto. Vai com alegria, vai tranquilo. E ache um esporte para chamar de seu. Paddle, beach tênis, pickleball, futebol, vôlei, basquete. Encontra alguma coisa. Tá valendo, tênis, enfim. Qualquer coisa. Te deixa feliz. Né? Se mova, né? Eu acho que vai fazer bem para todo mundo. A gente feliz espalha felicidade. Acho que a comunidade, nossa sociedade, todo mundo lucra com isso. Bianca, valeu demais. Obrigada. Falei demais, gente. Falei demais. Show. Acho que vocês gostaram também. Para te acessar, @Bianca ROOS. Eu vou deixar aqui embaixo os links aqui para vocês acessarem. Valeu mesmo. Obrigada. Foi um bate-papo super bom. Pra quem não gostoso. Acho que foi o podcast mais longo até agora. Desculpa, gente. Mas é bom, a gente aprende um monte, né? E é assim, é isso aí. Eu tenho certeza. Eu começo a falar, não para. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Beijo. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada pela paciência. Tamo junto. Não esquece de dar aquele like, se inscrever e seguir essa menina aqui que ela é top. Fui!